Se você já fez pelo menos um olho preto que não deu certo, comenta aqui embaixo, até eu vou comentar. Hoje eu vou te ensinar o segredo para fazer um olho preto fácil, sem sujeira, sem derrubar a sombra preta embaixo, em apenas 3 passos. E você vai ver que é super fácil, super simples, e só de eu te contar esse segredo do olho preto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com 2 amigas que você sabe que vai gostar de conhecer esse segredo do olho preto esfumado. Todos os produtos que eu vou usar aqui no vídeo você encontra na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você não vá comprar hoje, é só deixar no carrinho separado e depois você consegue comprar, chega super rápido. E tendo o Amazon Prime, você tem frete grátis em vários produtos, tá? É só clicar no link aqui na descrição. A minha pele já foi feita, eu já fiz a preparação de pele e o outro vídeo com essa preparação de pele vai estar aqui nos cards, que é para não sair na máscara. Eu vou deixar aqui nos cards para você. Terminando esse vídeo, pode ir lá ver. E agora vamos pro passo a passo. Eu já deixei bem pertinho, já deixei aqui no zoom para você ver como fazer esse olho preto sem sujeira, sem estragar a pele que já tá feita e em apenas 3 passos. O primeiro passo é você fazer a base do esfumado que vai por trás da sombra preta. Sim, olho preto não tem só sombra preta. A gente vai fazer uma base do esfumado por baixo, né? Aquela voltinha do preto. Então a gente vai vir com uma sombra, você pode usar uma sombra laranja, uma sombra rosada, uma sombra marrom. Eu vou usar um marronzinho um pouco alaranjado para fazer essa parte. Então a gente vai dar base, vai colocar essa sombra onde a gente quer que termine a sombra preta e depois conseguir dar um acabamento mais bonito para esse olho. Vou usar essa paletinha da Mari Saad, vou pegar esse marrom aqui que é bem alaranjado, pincel de esfumar pequenininho. Sobre pincéis, se você ainda se perde na hora de comprar pincel, na hora de saber para que serve, até os pincéis que você já tem aí na sua casa, tem um e-book gratuito para você aqui na descrição, é só clicar no link. É o e-book Tudo sobre Pincéis, que eu fiz explicando tudo sobre os pincéis, as funções, como usar cada um, tá? Então é só clicar no link e baixar o seu. Vou tirar a marcação da pálpebra e vou fazer a base desse esfumado arredondado, porque o nosso preto vai subir depois. Então vou fazer, sempre tiro o excesso para não cair sombra aqui. Vou começar do meio. Marco e vou fazendo essa base. Pode pegar pouquinho produto, a gente vai dosando. É melhor pegar pouco e ir acrescentando do que pegar muito e depois não saber para onde esfumar. Então pega pouquinho produto, tira o excesso para não cair na pele e vai aplicando aqui e fazendo essa base. A ideia é essa, ó. Ficar esse desenho. Não vai ficar marcadinho assim. A gente pode dar já um pouquinho de acabamento para não ficar com essas linhas em cima. Mas a ideia é essa. Se você quer saber onde fazer, né? Se tem alguma referência, seria um pouquinho acima do côncavo. Ó, o meu côncavo é aqui. Essa é a minha... onde tá o ossinho, né? Esse seria o nosso côncavo. Então você vai subir só um pouquinho, fazer em volta da sua pálpebra móvel. Então eu já fiz a minha marcação, agora eu vou pegar um pouquinho mais e vou dar acabamento para esse esfumado. Não tem problema se vier para cá, pro meio da pálpebra, mas a ideia é ficar só em cima mesmo. Para tirar essas marcações, você pode vir bem na marcação e fazer esse movimento. Aqui no canal também já tem dicas de esfumado, tem um vídeo sobre dicas de esfumado, vou deixar aqui no card para você. Terminou esse, vai lá dar uma olhada. Ó, eu não gosto do movimento de bolinha, lembra aquele movimento que a gente aprendeu? Porque a gente leva a sombra, às vezes, para um lugar que a gente não quer. Então, esse vai e vem
eu acho mais seguro. Subiu muito com a sombra, você pode vir de novo com a base e tirar um pouquinho. Eu não vejo problema em subir tanto desde que esteja esfumado. Não é legal subir até aqui se tiver muito marcado. Mas se tá esfumadinho não tem problema. Terminado de esfumar, esse é o nosso primeiro passo. Então eu vou dar essa base, né, esse fundo pro meu esfumado preto, para ele ficar ainda mais bonito e o acabamento dele fica mais fácil de fazer também. Então eu já fiz esse esfumado. Agora o segundo passo é usar um produto cremoso para pigmentar mais o preto. E você já deve ter visto alguém usando corretivo, né, ou a própria base para colocar na pálpebra e poder fixar essa sombra preta. Só que o que não te contaram é que usar um produto cremoso mais próximo do tom de preto, né, mais escuro, vai te ajudar ainda mais. Então tem 3 produtinhos que você pode usar e usando esse produto cremoso ajuda a sombra preta não cair tanto, porque a gente não vai usar tanto ela. Então tem 3 produtos que a gente pode usar. O primeiro é o corretivo. Eu tenho essa paletinha aqui da NYX. Dá pra usar o corretivo mais escuro que você tiver aí na sua casa. E aí, quando eu uso esse corretivo escuro, a sombra preta pigmenta mais rápido do que se eu colocasse, por exemplo, esse tom de corretivo ou a minha base. Eu ia ter que colocar muito mais sombra para poder pigmentar. Tendo esse corretivo como base, para ele fica mais fácil. Então, usar um corretivo, o mais escuro que você tiver aí. Tem um outro produtinho, que esse aqui é da Catarine Hill, é o Clown. Esse que eu tenho é o Adjuster escuro. Ele é quase preto, ele é bem escuro. E para fazer olho preto é super rápido com ele, porque você coloca, já fica escuro. E daí depois é só pigmentar, né, com a sombra preta. Então é super fácil fazer com ele. Ele é um produto também que não seca. A ideia de usar essa base cremosa para sombra preta é um produto que não seque, que seja cremoso mesmo e não vai ter esse, igual o corretivo líquido, por exemplo, que você passa e depois ele seca. A ideia é que ele seja cremoso e não seque, que a gente consegue selar ele com a sombra preta. E um outro produto, só que esse daqui é um pouquinho mais chatinho de usar, porque ele seca, né? Então eu teria que ter um pouquinho mais de habilidade. Faz alguns, treina o olho preto, depois você começa a usar ele, que é o delineador em gel. Ele é uma pastinha, ele já é preto. Esse aqui que eu tenho da Miss Lari, eu gosto bastante dele. Só que ele seca, ele não pode secar a ponto de ressecar e acabar deixando com acabamento estranho. Se for usar o delineador em gel, use um que vai secar e não vai fazer casquinha nem nada assim. Pra fazer com o delineador é super rápido, porque a sombra você só vai usar pra dar acabamento, pra marcação, e já vai ficar super escuro. Então, depois de já ter feito algumas vezes esse olho preto com a sombra, tenta fazer também com o delineador em gel e depois me fala o que você achou, tá? Me conta aqui nos comentários ou lá no Instagram. Me fala como ficou ou me marca na sua foto que eu quero ver. Então vamos lá, eu vou usar o corretivo, que é um tom que não é tão escuro e provavelmente é um tom que você tem aí na sua casa. Os outros já são mais escuros, então me ajudaria mais, mas eu vou te mostrar com o corretivo. Vou pegar um pincel língua de gato, vou pegar esse corretivo e vou aplicar na minha pálpebra onde eu quero que fique a sombra preta. Cadê meu espelho? Ó. Também tenta não pegar excesso de produto. Pega um tanto bom e vai aplicando. Porque se ficar excesso na pálpebra, conforme você for abrindo e fechando, a sombra vai misturar, vai virar uma pastinha e vai ficar marcado. Então,
aplica e faz uma camada mais fininha para o acabamento ficar bonito. A gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel, também fazendo o mesmo desenho arredondado. Terminado esse passo de dar essa base cremosa para nossa sombra preta, vamos pro passo 3, que é finalmente a nossa sombra preta. Que agora a gente vai pigmentar toda essa área que a gente passou o corretivo com a sombra preta. Vou usar um pincel de depositar sombra e vou usar a sombra preta dessa mesma paletinha. É legal que a sua sombra preta seja bem pigmentada, que ela vai te ajudar e vai ser mais rápido de fazer esse olho preto, ela não vai ficar caindo muito. E que sempre que você for pegar essa sombra, tira o excesso, não esquece de tirar o excesso, porque é esse excesso que acaba caindo na parte de baixo aqui da pele e acaba manchando. Se você ainda tem medo de manchar, você pode colocar um pouquinho de pó solto aqui embaixo e depois varrer, mas com certeza, tirando o excesso, já vai te ajudar. Se você chegou até aqui, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, agora vai, porque agora vai sair esse olho preto. E depois você me marca lá no Instagram, que eu quero ver como tá ficando esse olho preto aí, tá? Super simples, super fácil, em apenas 3 passos. Então comenta aqui embaixo pra mim que eu quero ver. Peguei minha sombra preta e vou aplicar ela no corretivo, ó. Vai depositando ela em toda essa área que a gente aplicou o corretivo, porque como é cremoso, vai meio que grudando mesmo. Serve de colinha e vai grudando. E olha como pigmenta rápido. E não caiu nada na pele. Não caiu sombra na pele. Sempre tira o excesso para não acontecer de cair aqui embaixo. Terminado de aplicar nossa sombra preta, pode ver que fica um pouquinho marcado, né, por causa da diferença das cores, mas eu volto com o mesmo marrom que eu usei lá em cima, eu volto com ele e dou acabamento aqui para esse preto, tirando essas marcações que ficaram do preto. Com o mesmo pincel que eu usei para esfumar no comecinho, no primeiro passo. Ó, pode ver que eu já tirei toda a marcação que fica. Peguei só um pouquinho do outro marrom e fui em cima da marcação, tirando essa marcação e já dá acabamento nele. Prontinho, esfumado. Esse é o acabamento que o olho preto tem que ter e não caiu nada na nossa pele, tá? Segue esses 3 passos. Não esquece de tirar o excesso do pincel, tá? Para não ter perigo de cair na pele. Pode ver que não caiu. E olho preto, agora uma dica que eu te dou. Olho preto, ele vai ser escuro, tá? É legal a gente fazer embaixo também com as mesmas cores. Não existe olho preto discreto, olho preto clarinho, não tem como.
Então embaixo a gente vai usar as mesmas cores de cima e eu também vou passar um lápis preto na linha d'água, porque é legal esse acabamento mais escuro pro olho quando a gente vai fazer esse olho preto. Então vou fazer aqui, vou te mostrar, mas a ideia é passar o preto bem no cantinho. Eu vou passar um lápis primeiro, vou passar a sombra preta e depois esfumar com essa sombra marrom para dar acabamento. O lápis de olho que eu tenho, que eu gosto, é esse aqui da Ruby Rose. É o lápis delineador à prova d'água. Ele é bem macio e bem baratinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Eu gosto muito dele. Apesar de ser difícil de tirar depois, mas ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque ele demora para sair, ele é bem resistente, só que para tirar também é difícil, então vale a pena, né? Se você quer um lápis que dure mais, ele vale a pena. Com o pincel de sobrancelha, eu vou passar a sombra preta bem rente aqui aos cílios, né, onde tá o lápis. Aí, fica marcadinho, a gente vem com o marrom e tira a marcação. Pegar um pincel menorzinho, pincel de precisão, tiro o excesso e esfumo o preto, esfregando. Volto com o pincel um pouquinho maior, pegar um pouquinho desse marrom, tiro bem o excesso do pincel e dou acabamento. Aí, a parte de baixo escura combina com o olho preto, então pode fazer essa parte embaixo. Se você tem medo de usar, a parte mais difícil de usar o preto é em cima, agora você já sabe, embaixo é tranquilo. E tenha a ajuda do lápis, que também vai dar um acabamento bem bonito. Então esse é nosso olho preto em 3 passos. Então hoje você aprendeu esse olho preto em 3 passos, lembrando, passo 1, fazer essa base do esfumado marrom, rosado, alaranjado. Esses tons são mais fáceis de esfumar para dar o acabamento pro preto. Segundo passo, usar um produto cremoso para a sombra preta pigmentar mais fácil, te ajudar a não ter que ficar colocando muita sombra no olho. Então pode ser corretivo, o mais escuro que você tiver, Clown da Catherine Hill, ou o seu delineador em gel, lembrando que o delineador em gel ele seca, então para dar acabamento nele tem que ser um pouquinho mais rápido, tá? Então esses dois que são cremosos te ajudam. O link de todos os produtos que eu usei vai estar aqui na descrição, não esquece de dar uma olhada. E o terceiro passo é a sombra preta, é pigmentar esse olho, passar essa sombra na pálpebra móvel e depois dar acabamento com o pincel que você usou no começo, dar acabamento para essa sombra, tirando a marcação. Lembra sempre de fazer ela um pouquinho mais para baixo, né? Não subir tanto com essa sombra preta, porque depois você ainda vai dar acabamento. A parte de baixo do olho pode fazer escuro, é um olho escuro, não tenha medo de usar o lápis preto, de usar a cor preta quando você vai fazer esse olho mais escuro, porque fica muito bonito. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Não esquece de dar like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com 2 amigas que você sabe que vai gostar desse passo a passo. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!